Já imaginou depois de ser escravizado você ganhar terras da coroa? Fala galera, eu sou Gustavo Paticino com as histórias dos negros que não te contaram e hoje vamos falar das Seis Marias dos negros. Como nós sabemos, em 1850 acontece a Lei de Terras e ela teve dois motivos principais. O primeiro é que a partir de 1822 o Brasil passa a ser independente, então ele começa a ter domínio pelas terras aqui do Brasil. E o segundo ponto é a chegada de imigrantes. Então portugueses, italianos, europeus, eles poderiam chegar aqui e simplesmente pegar um pedaço de terra e seguir a vida dele, mas a intenção não era essa. A intenção era explorar a mão de obra europeia, a mão de obra imigrante. Tanto que em 1875 houve o decreto Priné, proibindo que italianos viessem aqui para o Brasil, porque estavam dormindo em senzalas, sendo chicoteados, espancados, e as terras que eram prometidas nunca chegavam, estavam literalmente sendo explorados pelos fazendeiros aqui no Brasil. Portanto, a lei de terras acabou prejudicando tanto os imigrantes quanto os negros. Mas os negros tinham uma vantagem que eu vou te falar agora. Essa vantagem era as mercês, as Seis Marias. Isso daqui você pode achar como artigo público, é só você pesquisar negros e mulatos senhores de bens por mercês na Ribeira do Acaraú, de 1709 a 1800. Mas, na verdade, esses documentos, a gente vê lá que tem documentos do século XVII que são de 1680, comprovando que negros que tinham um bom comportamento, trabalhavam para a coroa, isso era muito comum, negros libertos trabalhando para a coroa, ou até mesmo aqueles boticários, aqueles sangradores que trabalhavam como médicos fitoterápicos, eles poderiam solicitar terras. E esse documento é do Ceará, onde no século XVII e XVIII a maioria da população era negra. E é só você ler comigo. Chamamos de terra de negros aquelas doadas na capitania do Ceará entre o século XVII e as primeiras décadas do século XIX, em especial nas ribeiras do Acaraú e adjacências, aos sesmeiros qualificados como mulatos, crioulos, pretos, cabras. Cabras é o branco que não é branco, e pardos. E estes eram obtidas por mercês, compras ou por heranças. Dentre esses homens negros que receberam as Seis Marias, podemos citar alguns dos mulatos. E aqui falo o nome dessas pessoas, mas dentro do artigo você vai ver que tem muitos nomes de pessoas negras e mulatas que recebiam terras da coroa. E isso acontecia em todo o Brasil, porque o benefício era dado pela coroa e não pelo Estado. Então, tanto no Brasil colônia quanto no Brasil império, os negros poderiam receber as suas terras, mas tendo que comprovar bom comportamento, sendo um monarquista, um cristão, enfim, toda uma relação de qualificações, mas os negros tinham sim direito a receber terras da coroa. Gostou do vídeo? Já sabe, curte, comenta, compartilha, segue a gente para mais. Até a próxima. Não esqueça, você pode ser o patrocinador do nosso canal, trazendo verdades que ninguém fala. Até a próxima.